Salve galera, Charlão na área, mais um programa aqui no canal Bebê HQs para conversar com você hoje sobre revistas mensais. Isso porque eu li o primeiro número de Aurora da DC Superman. Eu tava acompanhando as revistas do Superman um tempo atrás, aí rolou a Crise Sombria, eu não li toda a Crise Sombria e resolvi conferir essa nova fase aqui. Já tá com alguns números adiantados, já tem uma galera que já tá, sei lá, no 2, 3, 4 dessa revista, mas como a distribuição do Brasil, né, às vezes atrasa um pouquinho, então eu acho que tá em tempo de conversar sobre isso. E o que eu quero conversar com você é, será que ainda vale comprar revistas mensais, né? Eu vou falar sobre isso analisando esta revista especificamente do Superman número 1, porque eu acho que tem algumas distorções quando se fala de revistas mensais, especialmente de revistas que estão saindo agora. Existem algumas distorções em comentários que a gente encontra na internet e eu quero falar sobre isso com quem já lê quadrinhos há muito tempo e também quero em algum momento aqui direcionar esse papo para quem tá começando a ler quadrinho agora, beleza? Seguinte, antes da gente começar esse bate-papo, você não vai esquecer de deixar o seu like, é muito importante. Eu sei que é clichê, todo mundo que faz conteúdo no YouTube fala, deixa o seu like e tal, ou você pode deixar o dislike também, não tem importância, mas manifeste-se, deixe o seu like ou dislike, comente nesse vídeo. Primeira vez que está chegando aqui, você pode se inscrever aqui no canal Bebê HQs para fortalecer o trabalho. E caso você queira trocar ideia todos os dias sobre quadrinhos, inclusive comigo, diretamente, você pode, hein? Você pode entrar na comunidade Bebê HQs, tornando-se membro aqui do canal. Cara, você vai participar ali de bate-papos, você vai participar de clubes de leitura, encontros semanais online pra gente bater papo sobre quadrinhos e a galera da comunidade conversa sobre quadrinhos de todos os tipos, cara. Marvel, DC, mangá, Tex, é um espaço assim super democrático pra trocar ideia sobre quadrinhos. Não fica falando com as paredes, você não precisa disso, é só entrar na comunidade BBHQs, clica aí em Seja Membro do canal, você vai ver como você pode se tornar, então, membro da comunidade BBHQs pra gente trocar essa ideia, fechou? Seguinte, galera, é muito comum, tá? Quando a gente tá conversando sobre revistas mensais, aparecer um comentário, né, dizendo assim, não, revistas mensais acabaram, não tem mais qualidade, as boas revistas estão no passado. Será que isso realmente procede ou é uma distorção da percepção daquilo que vem sendo publicado ao longo dos anos? Bom, se a gente olha na indústria dos quadrinhos norte-americanos, é inegável que existem algumas fases onde as revistas mensais explodem, né? Vendem muito. A gente já leu vários relatos, você encontra isso em livros e tal, falando sobre algumas séries que eram muito populares, que venderam demais. As primeiras revistas lá na década de 30, final da década de 30, início da década de 40, as primeiras revistas do Superman, por exemplo, saem em Action Comics, depois vai ter o título próprio. Cara, vendia demais, assim, Superman vendia horrores. A gente pode citar também um outro momento ali, no começo dos anos 90, final dos anos 80, melhor dizendo, quando tinha uma galera ali na Marvel produzindo histórias do Homem-Aranha, do X-Men e tal. Final dos anos 80 e início dos anos 90, e a gente, cara, vendia demais. Inclusive o título de quadrinhos mais vendidos de todos os tempos nos Estados Unidos é desse período aí. X-Men número 1 ali do Jim Lee, a nova fase, né, escrita pelo Jim Lee. Você vai ter o trabalho ali da X-Force sendo vendido muito, assim, cara, muito, vendido horrores, assim. Então eram títulos muito populares, né? E a gente vê que, mesmo fora do nicho, assim, Marvel DC, dentro da Image, a gente tem aí nesse momento a republicação de Spawn, e é um título que fez muito sucesso na época, tá vendendo bem nesse momento, saiu como revista mensal, agora mais encadernadinhos e tal, compilações, né? Mas quando saiu em formato mensal, vendia bastante. E a gente tem outros títulos que a gente pode lembrar, a imensa fase dos X-Men, né, com Chris Claremont, Dave Cockrum. A gente pode falar do John Byrne, à frente do título do Superman ali, pós-Crise nas Infinitas Terras, a fase do Man of Steel, toda aquela fase vendeu muito bem também. Mas é importante observar que o fato de que a gente considera um título muito bom, ou dele ter sido muito popular, muitas vezes tem a ver muito mais com... Muitas vezes tem a ver também com situações da própria sociedade, momentos que estavam repercutindo na sociedade onde uma coisa encaixa na outra e funciona bem. A Image foi muito isso. No momento que os caras surgem ali, eu acho, tá? Que isso aí é achismo meu, mas
eu acho que tinha muita relação com o que estava acontecendo na cultura norte-americana naquele momento. Então a atitude dos caras ali de sair da Marvel, montar Image, tinha uma coisa meio de rebeldia. Eles pareciam mesmo uma banda de rock, assim, bem no estilo anos 80, assim. E aí quando eles surgem, cara, eu acho que encaixa uma coisa com a outra, funciona, os caras viram superastros, e aí revistas vendem um monte. Mas com o tempo isso foi até declinando porque havia grandes contestações em relação à qualidade dos trabalhos. Tá? Isso aí realmente aconteceu. O que não quer dizer que você não possa gostar dos títulos. A pessoa pode gostar independentemente da qualidade. Então nem sempre dizer que as revistas são boas porque vendem tanto ou porque são famosas quer dizer que são boas, quer dizer que tem qualidade. É tão louco isso que eu quero citar um caso da série do Lanterna Verde e Arqueiro Verde, feita pelo Daniel New e Neil Adams, que é considerado um marco dos quadrinhos pelos especialistas, é tido como o quadrinho que fez a passagem ali para a Era de Bronze, é um quadrinho de ótima qualidade, tanto de arte quanto de roteiro, de texto, um texto muito moderno, até para os nossos dias, um material produzido 50 anos atrás. Cara, tem muita qualidade aquilo. Mas na época que surgiu aquela revista, ela não fez tanto sucesso, ela vendeu pouco. Né? E a gente sabe também de vários títulos que foram publicados em revistas mensais e que muitas vezes estiveram muito próximos de serem de parar a produção desse título, né? De ser encerrado, de ser descontinuado, como as pessoas dizem hoje em dia. E alguns deles, inclusive, foram mesmo. O Quarto Mundo de Jack Kirby, por exemplo, não teve final. Os caras cortaram pela metade. Então tem essa questão. Dito isso, eu quero dizer o seguinte, a ideia de que não existe revista mensal de qualidade hoje é uma distorção. É uma distorção, tá? Isso não está correto. Recentemente eu li a fase anterior do Superman, que inclusive tem ali a história que ele vai pro mundo bélico. É muito bom, cara. É muito bom. Eu não coloco em termos de qualidade, de roteiro e arte, abaixo da fase ali do Man of Steel, John Byrne. Veja o que eu estou dizendo. É claro que a fase do John Byrne, ela tem muito mais peso, ela é muito maior, ela é muito mais significativa para a história de Superman. Mas eu tô falando que se você analisar friamente a questão da qualidade da arte, a qualidade do roteiro, eu não vejo queda. Eu não vejo assim que que seja pior. Tá? Ela não é pior, ela não é tão marcante, mas ela não é pior. Eu posso citar diversas fases que a gente viu aí saindo em revistas mensais nos últimos, talvez, 5 anos, nos últimos 10 anos, e que tem muita coisa bacana. Eu sempre cito o caso aqui da fase dos 952, porque eu me lembro bem disso, que foi uma época para mim muito intensa de voltar a ler mais quadrinhos mensais e tal, e eu me lembro que tinha uma crítica muito pesada na época aos 952. Né? Muita gente falava que era tudo uma porcaria, e de fato não é. Eu li quase tudo dos 952 e tem muita coisa ruim? Tem, mas tem muita coisa boa também. Muita coisa muito boa. A fase do Aquaman, a fase da Mulher Maravilha. Eu gosto bastante da fase da Liga da Justiça, a fase do Arqueiro Verde, feita pelo Jeff Lemire, uma fase muito boa. Né? Então você tem coisas de qualidade ali também. Só que a revista mensal, ela acaba tendo uma certa... uma desvantagem em relação aos encadernados que saem bastante hoje em dia. Por quê? Porque a revista mensal, ela é mensal. Então você vai lendo e você tem que aguardar sair o próximo mês e vai levar um tempo para você conseguir identificar se aquela história está tendo um desenvolvimento bom ou não. Eu acredito que você vai precisar ir de umas 5 edições para poder ter uma noção, assim, não, cara, isso aqui realmente está indo para um caminho muito legal. É muito difícil você pegar um volume e ter uma ideia se aquela fase vai ser uma fase marcante da história dos personagens. E no caso encadernado, normalmente já é uma compilação que muitas vezes já passou pela curadoria, não só da editora, mas a curadoria do tempo, não é? Então, para citar um exemplo, eu vou pegar lá Mulher Maravilha do George Pérez, que saiu no formato de ônibus. Pô, isso aí, cara, já tá assim, defendido pelo tempo, por um monte de leitores. A editora já faz essa curadoria para você, então é um material muito mais certeiro. A revista mensal, ela é muito mais uma aposta. Porque você pode ter grandes fases, você pode ter uma fase que começa bem e acaba mal, e as razões para isso podem ser das mais variadas. O artista realmente desandou a coisa, teve briga na equipe editorial, a própria editora, por alguma razão, começou a interferir demais. Tudo isso existe. Mas a revista mensal continua sendo uma aposta muito gostosa para muitas pessoas, justamente por conta desse efeito daquilo que pode ser inesperado, de você descobrir um novo título. Eu sempre falei, sempre disse
que revistas mensais elas são como uma faca de dois gumes, porque elas têm uma grande vantagem de serem fininhas, né? Um preço bacana, ótimo aí para você começar a ler o quadrinho por estes aspectos. Por outro lado, a revista mensal muitas vezes também ela vem de uma sequência, de uma fase que tem vários elementos que até para um leitor mais experimentado vai ler aqui, vai ficar meio boiando em algumas coisas, tá? E, curiosamente, foi justamente o que aconteceu comigo neste Aurora da DC Superman. Então, o que eu quero pedir para você aqui nesse programa? Eu vou folhear aqui a revista com você, vou te mostrar algumas coisas que eu achei interessantes, vou fazer um breve comentário aqui sobre o título, até porque é um título fininho, tem 80 páginas, e você vai colocar aí nos comentários se você está acompanhando essa revista, o que você está achando, tá valendo a pena, não tá valendo a pena, a gente vai trocar uma ideia sobre essa revista, porque eu resolvi que eu vou ler essas revistas mensais aqui da Aurora da DC, eu tô curioso para ver para onde isso aqui vai, tá? Então eu vou mostrar para você e você vai complementar aquilo que eu mesmo não sei, porque tem coisas aqui que veio das fases anteriores que eu não li, você vai deixando aí nos comentários, a gente vai trocando essa ideia, e a ideia aqui, né, é mostrar que sim, as revistas mensais podem ser interessantes. Eu defendo a revista mensal, embora não seja o tipo de publicação que eu mais leia, e isso por absoluta falta de tempo, muita coisa para ler, mas eu defendo a revista mensal. E para você comprar suas revistas mensais, eu quero indicar para você a loja Mundos Infinitos. Por quê? Porque a loja Mundos Infinitos tem todo este catálogo da Aurora da DC, tem todo o catálogo que vem antes, inclusive, as séries que vem antes, Crise Sombria, tal, você vai conseguir encontrar ali na Mundos Infinitos, com um detalhe muito importante. Na Mundos Infinitos você tem uma área de alerta de cupons. Eu recomendo demais que você visite essa área de alerta de cupons, porque ali, frequentemente, vai aparecer para você um cupom que você vai poder utilizar para comprar suas revistas mensais com descontos, cara. Isso é muito legal. Revista mensal já é uma revista que, em tendência, é mais barata do que um encadernado ou qualquer coisa, qualquer tipo de publicação, assim, né? Mais cara. É uma revista mais barata e você vai poder ainda aplicar cupons de desconto para pagar mais barato, sem falar no trabalho absolutamente incrível de entrega que a Mundos Infinitos faz. Eu vejo muita gente que reclama quando faz assinatura de revistas, que essas revistas chegam por vezes amassadas, o cara do correio ali, ou de quem vai entrega de qualquer jeito, a capa vem rasgada, vem com a pontinha batidinha. Cara, isso não vai acontecer na Mundos Infinitos, tá? Você vai comprar suas revistas mensais na Mundos Infinitos, ela vai vir muito bem embalada, porque eles realmente se esmeram nesta característica aí, de fazer do atendimento a você uma experiência, cara. Ele fornece a você um respeito nessa embalagem, nesse cuidado na entrega. Então eu recomendo que você adquira suas revistas mensais na loja Mundos Infinitos. Eu tô com os outros títulos aqui, inclusive da Aurora da DC. Tá? Eu tô com Mulher Maravilha, eu tô com Titãs, eu tô com Lanterna Verde e Arqueiro Verde também. Acho que eu estou com esses títulos, todos o começo aí dessa fase. E eu vou trazer para você aqui programas comentando sobre cada um desses títulos, todos eles adquiridos na Mundos Infinitos. Aqui na descrição do vídeo você tem o link, tá aparecendo lá no comentário fixado também, QR Code aqui para você conhecer a loja Mundos Infinitos. Vai lá, confere, vale muito a pena, sem falar no catálogo imenso, né? Mundos Infinitos agora tá vendendo livros também. Tem livros lá, tem quadrinhos do Pipoca Nanquim, Comic Zone, tem Omnibus, tem quadrinhos de todos os tipos. Eu recomendo fortemente que você conheça o trabalho do pessoal da Mundos Infinitos, fechou? Vamos dar uma conferida então nessa revista? Vamos lá. Então vamos lá, galera. Olha, capa muito bonita, capa cartão, papel aqui de qualidade. Imaginar uns anos atrás que a gente teria hoje em dia revistas mensais dessa qualidade aqui é muito interessante. Nós temos 3 histórias nesse encadernadinho aqui. Tá? A primeira história vai tratar aí da volta do Superman. Pelo que eu entendi, isso está totalmente conectado com a questão ali do mundo bélico ainda, a fase anterior. E nessa primeira história aqui nós temos o roteiro do Josh Williamson com a arte do Jamal Campbell, tá? Olha a arte, ó. Uma arte muito bonita, não tenho nada a dizer contra a arte. E a gente vai ver aqui uma história em que o Luthor está preso e o Superman volta ali a trabalhar no Planeta Diário. A Lois está como editora-chefe do planeta, uma vez que o Perry teve um ataque cardíaco. E a gente vai ver que o Superman fica ouvindo uma vozinha na mente dele, ele tá ouvindo uma vozinha na mente dele, e aí você vai descobrir o que é essa voz, né? Ele tem uma capacidade de escutar muito grande, ele está muito poderoso e tal, e a gente vai ver que tem um programa sendo criado como se fosse assim, né, a Supercorp, né, uma empresa que teria como finalidade produzir
novas tecnologias, a partir do conhecimento do Superman e tal, mas tem uma mutreta envolvida aí nessa questão, que a gente vai ver logo aqui na história, que o Superman vai ficar bastante desconfortável com essa situação. A segunda história aqui é referente a Action Comics. Aqui a gente tem o trabalho no roteiro do Philip K. Johnson e a arte do Rafa Sandoval. A gente tem aqui uma galera que agora tá formando essa grande família de supers, né? Tem alguns garotos aqui que foram adotados pelo Clark e pela Lois, ali do mundo bélico, e eles vão aqui atuar em conjunto. Ó, uma capa referência a Reino do Amanhã, bem legal. Eles vão atuar juntos aqui, salvando as pessoas em Metrópolis e tal, mas tem uma situação aqui bem pesadona que vai rolar, né? De um contra-ataque, digamos assim, à família. Olha que legal isso aqui. Então essa aqui é uma história, foi talvez a história que mais me gerou assim aquela ansiedade de ler o próximo volume para ver o que vai acontecer. E em Adventures of Superman, que tem aqui como protagonista o John Kent, nós temos a história escrita pelo Tom Taylor com desenhos do Clayton Henry, onde nós temos uma história do John Kent que me deixou bastante intrigado, porque vai falar do período, esse período eu sei dele, mas eu não li essa fase, o período em que o John Kent fica preso num multiverso e tal, e é o período, inclusive, que ele vai envelhecendo, ele tem um envelhecimento mais rápido, né? Ele deixa de ser criança em pouco tempo, assim, ele fica bem mais velho. E a gente vai ver aqui uma relação com o Ultraman, aquele vilão lá que faz parte do Sindicato do Crime. A gente vai ver o John encontrando com um Superman da Terra paralelas, é Kal-El o nome dele, eu acho, né? Que é aquele Superman que foi presidente no mundo dele e tal, e a gente vai descobrir que tem vários Supermans de dimensões paralelas sendo assassinados pelo Ultraman. O Ultraman tem a intenção aí de matar estes Supermans e ele precisa da ajuda do John Kent para que o John Kent possa, né, juntamente com o Kal-El, eliminar essa ameaça. A Lois não vai aceitar isso de maneira nenhuma e tem uma revelação interessante aqui no final. É uma história assim que você vai ver uma grande novidade, né? Essas 3 histórias aqui, você vai ter algo que seja totalmente inovador? Não, não tem. Mas eu preciso te dizer que, embora eu tenha ficado boiando aqui e ali, em alguns pontos que você vai me ajudar aí nos comentários, eu preciso te dizer que eu gostei desse primeiro número. Eu achei bem interessante para uma história média. É genial? Não, não é genial. Mas a maior parte dos quadrinhos que a gente lê de super-heróis, a gente lê pela diversão, pelo entretenimento, e não necessariamente porque a história vai ser genial. Para mim, este primeiro número, e apesar das faltas, né, de algumas leituras que eu não fiz, para mim foi satisfatória essa primeira edição. Não é perfeita, mas é satisfatória, me divertiu enquanto eu lia esse trabalho aí, tá bom? Então deixa nos comentários aí o que você achou dessa primeira edição, forneça mais informações a respeito e não esqueça de conferir as revistas mensais que você quer comprar na loja Mundos Infinitos. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!